Eu vi no TikTok, galera, o vídeo desse jogo. É um carinha lá fala: nesse jogo do Roblox. Já viu, Victor? Entra! Tranca a porta, tranca todas as portas. Fecha todas as cortinas. Eu entendo o ser humano que coloca duas janelas no banheiro. Ele tá perto, agacha. Caramba, mas eu com a janela, eu comprei a janela desse jogo aberto. E aí, tipo, na casa que eu me escondi. Foi a primeira vez que eu joguei esse jogo. Há algum tempo atrás. Agacha, agacha. Tá Aí muito. sabe o que aconteceu? Tá muito. Quando eu fechei a janela. Tá muito. Ele tá aqui na casa. Do lado de fora. Na Victor, cozinha, pelo amor para de fazer Deus. um Se bolo você de for sair da chocolate. casa, vai embora pra longe, cara.